Não, não vão, não vão. Ah, Virão outros. agora eu preciso fazer uma provocação para você. Vamos lá. Eu recebi aqui um convidado essa semana mesmo, que foi o Marcelo Brigadeiro, e ele me informou que o senhor usa bots no Twitter para criar um falso apoio às pautas do Bolsonaro. E ele falou que tinha mensagem que trocou com você, alguma coisa assim. Não, ele nunca trocou mensagem comigo. Quando você falou ali, até pensei, falei, pô, brigadeiro, será que o cara da aeronáutica? Me dou bem com a aeronáutica, já dei palestra lá pros caras. Tá? Depois você explicou quem era. Cara, assim, o que aconteceu, e aconteceu com algumas figuras, tá? A galera vinha lá, ficava me xingando, pô, não sei o quê, porque tinha essa coisa, gabinete do ódio, e os caras ficavam lá atacando. Aí uma vez eu fui lá e fiz uma piada com esse cara aí. Aí a galera vem embaixo e, sei lá, coloca uma piada que eu gostei, eu fui lá, dei um retweet, aí vem outros e começa, pô, também quero ser retweetado, também quero entrar na brincadeira. Aí uma galera fez, uma vez eu até zoei o Gentili com isso, né, que ele veio, lá, tá usando robô, aí eu coloquei uma bandeirinha assim que era, se eu não me engano, um Pepe correndo, dando risadinha e falando alguma coisa sobre zoeira. Eu falei, pô, um comediante reclamando de zoeiras. O nome disso aqui é copia e cola. Os caras estão copiando e colando. E a gente tava dando retweet. Aí os caras, não, isso aqui claramente é robô. E são pessoas identificáveis. Por exemplo, o antagonista fez uma matéria sobre isso depois, e várias das pessoas que estavam lá vieram mandar mensagem. Eu tô aqui, tenho um CPF, sou uma pessoa real, esse meu perfil existe desde, sei lá, 2000 e tanto, e se você quiser processar o antagonista, a gente vai processar, porque nós somos pessoas reais, e estamos aqui, a gente entrou numa brincadeira de copia e cola, zoar o cara poderia reclamar, talvez, da zoeira, porque, sei lá, o cara pegou pesado comigo, eu zoei, veio uma galera, eu amplifiquei ali uma zoeira que os meus seguidores estavam fazendo com o cara. Uhum. Mas, não tem... Mas você concorda comigo que existem bots? Cara, existem bots, mas nada em controle com robôs. Normalmente o bot é um negócio muito tosco ainda. Você vê, você identifica. O Twitter, se eu não me engano, ele tem agora o método de identificar bots. Então tem aquele bot, sei lá, Xeolê, que vai lá, pega um negócio... Não, mas que dá pra ver que... Mas existem bots coordenáveis, né? Cara, assim, eu não tenho essa experiência. E lá, desde 2018, sei lá, se você pensar como a eleição do presidente ocorreu, ela ocorreu de forma muito orgânica, com uso muito eficiente da internet. Ele continua tendo esse uso muito eficiente da internet. E havia ali algumas premissas que eram quase que inegociáveis. Por exemplo, a gente não, na época a legislação permitia, não sei se permite agora, mas a gente não impulsionava nenhuma postagem. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo cria um vício ali no mecanismo, e na própria plataforma fala, pô, esse cara aqui é um cliente potencial, só vou dar alcance para ele quando tiver isso. Então a gente não usava nenhum desses instrumentos, o processo ali, inclusive, de postagem, etc., era uma coisa quase que artesanal, assim, de pensar, refletir, fazer uma análise do que estava, e aquilo começava a ser replicado. O que havia, e eu acho que aqui tem até a ver com aquela coisa que a gente estava falando sobre cultura do cancelamento, ostentação de virtude, tem algumas pessoas que acham que são tão maravilhosas que elas não podem ser criticadas, ou que alguém não pode discordar dela, a não ser que estejam pagando alguém para isso, ou que estejam fazendo bots, etc. E aí vem uma coisa, o presidente se elege em 2018, eu não sei se você conseguiu acompanhar ou já leu alguma coisa, mas assim, foi um processo extremamente revolucionário. Ele se elege gastando menos de $1 milhão. Sabe que $1 milhão não elege um vereador em São Paulo. Sim. Não elege um vereador no Rio de Janeiro. E uma eleição para presidente da República. Era um cara que não tinha partido político. O PSL, em 2014, tinha um único deputado, que era o Bivar, que era o dono do partido. O Bolsonaro vai lá para o partido, traz uma galera já com ele, depois elege a segunda maior bancada da Câmara. Ele não tinha recursos, o PSL, por ser um partido pequeno, não tinha fundo partidário, era insignificante. Ele não cola, no primeiro momento, ali com nenhum empresário, com ninguém, não tinha ninguém ajudando ele. E ele faz um negócio que é realmente revolucionário e que ataca... A gente pensa no aspecto político, né? Pô, o cara venceu e isso ameaça o interesse político, sei lá, da esquerda, desse grupo, daquele outro. Mas tem um outro aspecto que as pessoas falam um pouco, que é o aspecto econômico. Quando você pensa em toda a economia, toda a indústria que existe de campanhas, marqueteiro, as impressoras, as agências, a publicidade, comprar tempo em televisão, comprar tempo no rádio, etc. O presidente não usou nada disso. E ao não usar nada disso, ele afetou os interesses de muita gente poderosa. Então, pô, dá aquela sacudida, os caras, o que aconteceu aqui? Como que esse cara, que veio do nada, ninguém achava, você lembra que na época os analistas políticos falaram, Bolsonaro é uma coisa passageira, depois, mesmo conforme ia chegando, não, ele tem um teto aí, ele não vai passar de 10%, depois não vai passar de 20%, não vai passar de 30%, até que ele se elegeu. Pegou todo mundo de surpresa, e aí os caras começam a querer racionalizar.
E eu, assim, trabalhando como analista político, essa é uma outra coisa que eu fazia antes de entrar no governo. Por exemplo, eu tinha acertado a eleição dos Estados Unidos, a vitória do Trump em 2016, em 48 dos 50 estados. E isso depois até foi bacana que eu tive oportunidade de conversar com o Trump. Ele falou, porra, você foi o cara que mais acertou no mundo, então, porque ninguém chegou tão perto, todo mundo achava que eu não ia ganhar, os que achavam, era assim, 46, 47 e tal. Aí tinha passado por esse processo, Brexit, etc. E eu vim ali numa toada de fazer essas análises eleitorais. Quando chegou o final de 2016, a galera falou, beleza, Felipe, você está falando aí, sei lá, de eleição até no Cazaquistão. Mas e no Brasil, o que vai rolar? Aí eu fiz um texto que está lá, existe até hoje, 2016, que eu analiso ali vários aspectos da eleição e eu falo, o mais provável, na minha opinião, lendo aqui já como está se desdobrando os cenários, é que a gente tem o seguinte cenário, chega no final, né? O primeiro candidato, muito provavelmente, deve ser o Bolsonaro, deve ter uma vitória, na época ele não tinha, acho que não tinha 5%, deve ter uma vitória, o segundo candidato vai ser o candidato do PT, seja o Lula, caso o Lula não venha candidato, muito provavelmente ele vai ter uma presença muito forte nas eleições. Depois eu falo o terceiro, ao contrário do que todo mundo pensava, que o Alckmin seria o vitorioso naquela eleição, eu falo, o Alckmin não vai ser nem o terceiro, ele vai ser o quarto colocado, e o terceiro vai ser provavelmente ser o Gomes. Passa ali adiante 2 anos e tanto para frente, o resultado foi exatamente esse. E uma coisa que eu fazia era ali... Não, vai avisando que eu me empolgo. Se você puder pegar uma água para mim também... Aí uma coisa que eu fazia, e a galera, isso está registrado no meu Twitter, eu pegava as pesquisas eleitorais, eu estudei bastante estatística também, inclusive uma das minhas especialidades é forecasting, que é justamente essas análises prospectivas, antecipar eventos futuros dentro da política, etc. Sim, sim. E uma coisa que eu tinha estudado na faculdade, foi dos meus trabalhos de conclusão de curso ali, era justamente isso, a limitação de métodos... quantitativos, que usam números, uma base estatística, e a necessidade de você mesclar aquilo com métodos qualitativos, que é a análise da observação, de você ter métodos para fazer uma leitura correta da sociedade, etc. E eu fazia isso com as pesquisas. Então, eu mostrava que muitas dessas pesquisas tinham premissas embutidas que eram extremamente equivocadas. Aí, tá aqui, o cara tá pressupondo que numa eleição, por exemplo, 2018 teve 30% de abstenção. Aí você pega essas pesquisas de agora, que dão o Lula com uma super vitória e tal, eles estão chutando qual vai ser o perfil demográfico do eleitorado. Se teve 30% e você não tem dado de quem são os 30% que deixaram de votar, como que você vai dizer que, sei lá, o voto efetivo final vai ser de 65% de mulheres? Ou em alguns casos já vi pesquisas que baixavam lá os evangélicos para 11%, sendo que representavam 40%, e a observação nos mostra que os evangélicos tendem a participar mais do processo. Então, eu ia mostrando isso tudo, e ao longo das eleições ali no Twitter, eu fazia uma coisa que era, pegava cada pesquisa, destrinchava e falava, olha, a estratégia que está sendo utilizada é essa aqui, aos poucos eles vão fazendo ajustes dentro da margem de erro para ir variando, sem uma oscilação tão grande, tão abrupta que chame a atenção, e lá na frente vai acontecer isso. Eu praticamente previ ali quase todos os movimentos das pesquisas na época. O resultado final foi o que eu falei. Primeiro eu escrevi isso num texto no Facebook em 2016, 2017, quase 2 anos antes, né, 1 ano e tanto antes ali, eu fui na Infomoney, dei uma entrevista lá para o pessoal de investimento, etc. E eu falei isso, o resultado vai ser esse. Eu tenho um vídeo lá, de vez em quando eu jogo, né? Porque eu falo, os caras que não acertaram nada, agora que estão querendo tirar onda comigo, eu pelo menos acertei lá, né? E aí falei essa previsão de novo e eu participava lá também num painel com investidores, etc., que de tempos em tempos a gente discutia pesquisas, etc. E quando acabou, o que eu vi foi isso, a galera que não concebia que seria possível uma vitória, que não entendia, etc., agora queria explicar por que ele venceu. Aí começou a racionalização posterior. E culpar os bots. E começou primeiro. Não, foi a facada. Sem a facada não teria vencido. Ajudou, né? Vamos só dizer isso. Ajudou, mas não foi um fator decisivo. Sim, claro. Eu, na época, fiquei até puto, porque daí começou todo mundo, agora a facada vai eleger. Eu falei, eu tô falando 2 anos. Eu falei primeiro. E independentemente de facada, ia ter isso. Pode crer. Aí logo depois, como eu falei, afetou uma série de interesses políticos, uma série de interesses econômicos, a galera, os marqueteiros ficaram revoltados. Bolsonaro não tinha um marqueteiro, não contratou um João Santana, não contratou um Duda Mendonça. Grana aí. Ele economizou uma grana aí, nessa brincadeira. Economizou uma grana e fez uma campanha melhor, mais engraçada, mais divertida, etc. E
Tinha ali o Carlos ajudando ele, alguns poucos amigos do Carlos, pessoas que era da convivência e confiança dele, um grupo pequeno, ajudando com a estratégia para redes sociais, postagens, levando as ideias do presidente adiante. E tinha também aquele sentimento todo que já vinha desde 2013, com as manifestações, que um processo de tomada de consciência sobre política, que também tem ali um pouco a ver com a origem da direita. E aí vem esses caras, não, vamos explicar agora por que o Bolsonaro se elegeu. Aí a primeira tese, disparo em massas. Ele usou o WhatsApp para fazer disparo em massa. Beleza, vai lá, o Tribunal Superior Eleitoral abre um processo sobre isso, começa a fazer uma investigação. Vai, investiga, revira, vê, tal, busca evidências, coloca a Polícia Federal, etc. Não encontram nada do lado do Bolsonaro, mas encontram do lado do Haddad. E, assim, na época, inclusive, havia ali, eu acho que uma regulação que permitia disparo em massa. Então, sequer era crime, sequer era errado, se tivesse feito, não teria... Pra mim, eu vejo disparo em massa como panfletagem. É a mesma coisa. Você É uma panfletagem moderna. Só que a gente não usou isso. E a gente era, inclusive, o contrário, porque a gente, como defendia uma filosofia ali de uso da internet, que era apostando mais no que era orgânico, e construindo sempre em cima disso, a gente, não, isso aí não serve. Acho que nem teve, eu pelo menos não vi assim, nenhuma oferta desse tipo de serviço, mas se teve, certamente foi negado. E aí descobre do Haddad. O que os caras fazem? Eles não encerram o processo. Isso posso falar tranquilamente. Eles mantêm o processo ali, e aí, volta e meia, eles usavam com o presidente. Tem aquele processo lá, porque daí era um processo de cassação da chapa, né? Era tanto o Bolsonaro quanto o Mourão cairiam caso tivesse comprovado alguma coisa e, sei lá, teve algum problema na eleição. Volta e meia, eles usavam aquilo ali meio que para achacar o presidente. Tem esse processo aqui no TSE, que se você não fizer isso, a gente vai lá e vai colocar e vai acabar com a chapa. Então, esse foi o primeiro. E aí... De novo, você tem vários desdobramentos disso. Os caras não entenderam como se deu aquele processo e começam a criar várias teorias. Segunda teoria, fake news. E aí eles começam a tentar teorizar e copiar muito descaradamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Não, porque quem venceu a eleição americana foi o uso de fake news pelo Trump. Aí eles pegam aquela coisa da Cambridge Analytica, que era uma empresa que, de fato, lá nos Estados Unidos foi contratada e que trazia uma inteligência para o governo americano direcionar as propagandas. Só que aí não foi uma campanha de 1 milhão, foi uma campanha mais cara, mais barata do que normalmente uma campanha nos Estados Unidos, mas ainda assim uma campanha milionária, com o Trump tendo muito recurso. O Partido Republicano é efetivamente um dos 2 maiores partidos nos Estados Unidos, a gente não. A gente era o PSL, patinho feio, sem qualquer apoio de grandes empresários ou qualquer coisa do tipo. O presidente ali na raça com os apoiadores, a galera indo pra rua, etc. Eles fazem isso e daí começam a replicar isso. Aí surge CPMI das fake news, você lembra disso? A CPMI das fake news foi ali 2019 ainda, eles falam, não, agora a gente vai começar a investigar aqui as fake news. Eles começam a fazer as audiências, como teve nessa da Covid, que ficou mais famosa, né? Começam a fazer as audiências, levam lá uma galera, aí eles levam o Alan dos Santos. O Alan vai lá e dá um show nos caras, porque, sei lá, o relator não entendia nada de internet. O cara ia falar de WhatsApp, mas ele não sabia nem como funcionava, não sabia nem fazer os sticks. O básico. Aí, sei lá, a relatora não sabia disso, o presidente não sabia daquilo. E, como era uma CPMI, que é uma CPI mista, né? Deputados, senadores. Você tinha presença também de deputados que apoiavam o governo. Então os caras iam lá, davam, aconteceu isso, tal, os caras não conseguiram avançar. Falaram, não, deixa essa coisa de lado. Eu, inclusive, fui convocado 3 ou 4 vezes para a CPMI. Aí sempre surgia um burburinho. Se a gente trazer esse cara, a gente vai dar palanque para ele vai vir aqui, vai ter os videozinhos recortados depois dele imitando para cima de nós, então não vamos trazer. Não levaram. Eles usaram esse instrumento e começaram ali, não descobriram nada, levaram, sei lá, o general Santos Cruz, que era dentro do governo, não, entrevista do general Santos Cruz, o depoimento vai ser bombástico, ele vai revelar como funcionava. O Santos Cruz, no começo, inclusive, ele era ministro da Segov. A Segov é onde ficava a Secretaria de Comunicação. Então, ele supervisionava ali todo o processo e o pessoal fala, não, é a SECOM que tem isso aí. Foram lá, viram que não tinha nada. Aí, de novo, eles levam um cara que até tem um nome muito engraçado que chamava Hans River do Rio. River em inglês e do Rio, né? E Hans era um cara com black power, assim, um cara de uma agência. Aí ele vai lá e começa a apontar. Ele aponta na cara do Rui Falcão, que é o presidente do PT. Ele fala, olha, vocês estão me perguntando aqui se a galera da campanha do Bolsonaro me pediu alguma coisa. Tem que ser sincero, tô fazendo um juramento de falar a verdade, posso ser preso. Se eu mentir aqui, quem pediu foi você, seu partido. Caralho. Aí encerrou de vez a CPMI. Tá dando merda! Das fake news, cara, não, deixa isso pra lá, a gente não vai no confronto direto, dando palanque pra essa galera. Não encontraram nada. Não encontrando nada, o que acontece?
se não me engano, a Joyce, o Frota e mais algumas pessoas reúnem ali algum material que eles pretendiam usar na CPMI, e aí eles criavam lá uns esquemas muito malucos, tipo, tem aqui o gabinete do ódio, que é comandado por essa galera aqui, aí o Felipe Martins é estrategista, os outros distribuem, etc. Que era, assim, começou esse papo lá atrás. Por que eles colocavam você como estrategista? Cara, eu acho que assim, porque eu era analista político, eu era o cara que fazia as análises de coisas, e eu era dos poucos assessores do presidente, até às vezes a galera fala, pô, culpa do Felipe Martins, assessor do presidente, tal, tal, tal. O presidente tem vários assessores. Eu sou assessor de assuntos internacionais, inclusive. Não trato, tem muito a ver com não trato tanto marketing. de questões domésticas. Mas, sim, tem uma certa transversalidade até pelo presidente. O presidente não é um cara tão formal. Então, ele pergunta, pede tudo para todo mundo, etc. Só que eu era o cara que publicava mais. Eu já tinha uma presença, digamos, na internet. Eu escrevia. Eu acho que quando eu entrei no governo, eu tinha ali pelo menos uns 250 mil seguidores no Twitter, então a galera sabia quem eu era, dava entrevista, ia para jornal, ia para Globo, etc. Então era, digamos assim, a face identificável do negócio, e eu ficava teorizando também sobre briga com o establishment, como que a gente ia romper, como que a gente levava adiante o nosso projeto, e os caras identificavam aquilo ali. Mas variava, outras vezes falavam, não, o Carlos é o estrategista, ou então... Quando me colocavam como estrategista, falavam, o Carlos é o chefão da coisa toda, aí tem o Felipe estrategista, ou tem outros caras lá que são estrategistas junto com ele. Só que era assim, tinha 20 construções diferentes, 20 organogramas diferentes, e nenhum deles fazia o menor sentido. Isso tudo começou com uma reportagem do Estadão, por um jornalista chamado José Fux, que era até desse meio liberal, meio conservador e tal. Aí ele faz uma lista no começo que ele fala, quem são os influenciadores bolsonaristas que empreendem os ataques na internet. A primeira lista tinha o Danilo Gentili, tinha o Nando Moura, não sei quem, o Brigadeiro, mas talvez... Pode ser que tivesse lá, porque eu realmente não me recordo dele, mas tinha essa galera toda que apoiava o governo e estava nessa lista. E os caras começaram a fazer isso, só que começou a ter consequência. Então, sei lá, começou a ser esses caras que estavam na lista começaram a ser perseguidos, começaram a ser alvo de busca e apreensão, começaram a ser alvo de ataques por parte de parlamentares que pediam quebra de sigilo dos caras, pediam para fazer alguma coisa contra os caras. E o que me chamava mais a atenção era o seguinte, a partir do momento que o cara falava assim, não apoio mais o Bolsonaro, ou criticava o Bolsonaro, ele era tirado da lista. Ou seja, não era mais uma pessoa de interesse. Por que não levava aquele cara que eles falaram que estavam lá antes e que era parte desse processo todo e falaram, não, então vamos fazer uma relação premiada aqui. O que você sabe sobre isso? Faz sentido. Nunca fizeram isso. E quando levaram os caras, por exemplo, levaram a Joyce. Ela foi lá, não só não provou nada, como provaram, saíram áudios dela, né? Em que ela fazia isso. Ela, em áudio, assim, cria aí algumas contas, a gente pega um gerador de CPF, cria algumas contas aqui, só que no caso não era bot, né? Eram os assessores administrando, sei lá, 10 contas e postando, tal. Encontraram dela. Então, assim, ela tentando acusar os caras e não encontraram nada. E eu acho que isso é importante, Monark. Eles acusam porque eles sabem como que eles fazem, né? Eu acho isso importante porque, mesmo assim, eu vi aqui algumas vezes no Flow, sei lá, a galera do MBL, uns outros caras, Nando Moura, essa galera que vem aqui, e eles falam isso e você, às vezes, fica vendido. Talvez eu acho que tenha realmente robô e tal. Porque, tipo, o fato, na minha cabeça, é que existem robôs no Twitter. Tanto que a compra do Twitter pelo Elon Musk meio que tá minguada, tá em suspensa, justamente porque ele quer que eles provem qual a quantidade de contas que são verdadeiras e quais são bots. Né? Exato, existem bots, mas normalmente as funções toda conta grande tem bot, porque o cara fica lá replicando, tentando copiar dados da galera, mas é que pra mim etc. não parece fora da realidade que, tipo, pra mim eu tenho certeza que existem empresas hoje, não necessariamente no Brasil, mas existem empresas hoje que se você quiser comprar bots pra eles darem like numa publicação ou comentarem alguma coisa, eu sei que isso é possível. Não, isso sim. A gente já viu artistas, por exemplo, que tem. Acho que tem algumas ferramentas. Eu lembro quando eu ia na CPMI das fake news, por exemplo, eu falei, vou deitar e rolar com essa galera. Eu peguei o perfil de alguns membros da CPMI e joguei nesses aplicativos que fazem essa auditoria, né? Para ver quantos são fakes, quantos não são. O meu era uma coisa assim, sei lá, 1% dos seguidores de 400 e tantos mil são fakes. Eu pegava o presidente da CPMI, era tipo 35% são fakes, porque a probabilidade era um cara que não tinha ali contato com a galera, não era um cara popular nem nada. Dá pra você comprar bot pro Instagram, pra dar like nas suas fotos do Instagram. Só que o meu 1% que era considerado fake, ali era conta inativa também. Não foi eu que comprei isso, eu posso garantir.
E aí o que eu falo, o seguinte, Se eu fosse um inimigo político seu, eu comprava uns bots pra caralho. Jogava na sua conta, e depois falava, tá lá. Fazia a pesquisa lá, esse cara... Mas daí o cara tem que achar... Desculpa se eu dei ideia aí pros caras. Não, mas daí o cara tem que achar o recibo, tem que ver. Pô, quebraram o meu sigilo, reviraram a minha vida. Depois eu conto um pouco sobre